JTLS, agora do PHTLS, e trabalho também na neurocirurgia, tanto da parte de trauma como nas eletivas. Então, assim, eu gosto de circular por essas áreas e então conversar um pouco focando nesse atendimento inicial, principalmente. É importante falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado com conteúdo, né? Não tenho nenhum vínculo com empresa, na verdade, eu atuo principalmente no Sistema Único de Saúde. E o que a gente vai conversar hoje, né? Quais são os conceitos gerais em TRN, qual que é o manejo inicial no paciente vítima de TRN e o papel da neurocirurgia. Na verdade, seria o cirurgião de coluna no manejo dos pacientes. Então, a hora que vem para o centro de referência, vem para o centro terciário, até perguntar a vocês, todos vocês estão em Rio Branco, porque é no Acre, né? As ligas, elas estão no Acre, né? Isso, são Isso, ligas doutor. acreanas, mas como a gente está de suspensão do calendário acadêmico devido ao Covid, acaba que cada um está em um cantinho do Brasil. Massa, bem legal. Eu falo porque eu já conheci o Acre, conheci Rio Branco e durante a faculdade eu fui para Acrelândia, né? Acho que vocês devem conhecer aí, Princesinha do Acre. Eu falo muito dessa questão, por que eu estou falando isso, né? Não é enrolar a aula, não, mas é justamente a questão de, até o tratamento definitivo, mesmo no estado de São Paulo, que não é tão extenso, a gente tem muita dificuldade aqui em Ribeirão Preto, que é um centro terciário, o HC, de receber paciente que vem de cidade que fica 2, 3, 4, às vezes até vem de outro estado para a gente. Então, o manejo inicial, assim como no TCE, que é a área de atuação minha, mas para o trauma raquimedular também é importante essa questão do atendimento inicial. Então, a gente vai ver justamente, se vocês forem atender e vão encaminhar, por exemplo, para outra cidade, encaminhar para Rio Branco, encaminhar para outro centro de referência, o atendimento inicial, na verdade, tudo que vocês vão fazer até entregar para a equipe de cirurgião de trauma, o ortopedista ou o neurocirurgião, é papel de vocês tentar entregar o paciente da melhor forma possível, né? Então, destacando a importância do atendimento inicial. De aspecto histórico, bem breve, né? Existe os papiros, o papiro de Edwin Smith, que ele já tem, na verdade, 3 mil anos a datação dele, e é o primeiro tratado, na verdade, que a gente tem, da parte médica em si, escrito que ele já falava, tanto da parte do TCE como lesão da coluna, um mal a não ser tratado, justamente pelo prognóstico reservado em relação a certos tipos de lesões. Claro que tinha a necessidade de tratar e não se ia esperar 3 mil anos para realmente começar a tratar os pacientes. Então, aqui um exemplo no médico, o Avicena, e aí uma ilustração de como que se, no caso, um tratamento aí, o médico se sustentando sobre as costas de um paciente para tentar reduzir uma luxação ou um deslocamento. Então, a gente imagina que o resultado não deve ser dos melhores, mas essa tentativa de tração, distração ou tentar fazer alguma compressão posterior para pôr a coluna no lugar, assim. Então, isso já vem, tem o conhecimento popular, mas, de certa forma, até a gente tem os conhecimentos de anatomia, de biomecânica, era isso que se tentava fazer, e não é tão antiga assim a neurocirurgia da parte de coluna. Em relação à epidemiologia, a gente tem que falar isso sempre, né, no mundo, entre 250 mil a 500 mil vítimas anualmente. As causas são evitáveis, né? Principalmente causas evitáveis, acidentes com veículos motorizados, queda, violência. Eu tô acompanhando, o cara é fudido, velho. Ele é neurocirurgião. Olha o áudio aí, velho. Não fala mal, não. Acho que ficou abrindo o áudio aí. Em relação à causa evitável, né? Acidente com veículo motorizado, queda ou violência são os principais mecanismos evitáveis. A gente vê isso em graus variáveis, dependendo da região, até dentro da cidade, certos bairros ou certas cidades no estado. Falo aqui pelo estado de São Paulo, que a gente tem uma incidência em capital de acidente com veículo motorizado, violência. No interior, aqui pelo menos na nossa região, muito caso de queda. Até algumas estatísticas aí mostrando que queda de laje, pelo menos na cidade de São Paulo, é um mecanismo muito importante de trauma raquimedular. E lembrar que as pessoas com lesão medular, elas são 2 a 5 vezes mais suscetíveis a morrer prematuramente em relação àquelas que não têm lesão medular. E justamente é impressionante porque são pacientes jovens, né? A gente vai ver um caso que eu vou mostrar para vocês. Tem alguns casos clínicos, se der tempo aí para a gente conversar. Prometo que até 11 da noite a gente termina. Não, tô brincando, mas dá para a gente discutir algumas coisas. E a pior sobrevida em países de baixa e média renda, o que para trauma, de maneira geral, esse é o problema, né? Além da incidência ser maior, o sistema de saúde às vezes não está muito bem preparado, ou varia muito de acordo com a região que aconteceu o acidente, e além disso, o paciente ele vai evoluir de uma maneira pior. Então, esses são os problemas aí de uns países em desenvolvimento, e o Brasil ele tem esse gradiente, né? Então, tem regiões muito ricas, ao mesmo tempo tem regiões muito desassistidas. Isso daí é a nossa sina. Em relação à demografia, né, uma estatística em relação ao mundo,
homens, né, principalmente adultos jovens, 20 a 29 anos, imagino que é a idade da maioria de vocês, e os idosos que estão em crescimento cada vez maior em incidência, você atender um paciente idoso. E tem todas as limitações, paciente idoso polifarmácia, né, tomar múltiplas medicações, comorbidades e assim por diante. As mulheres na adolescência, 15 a 19 anos, e os idosos, no caso, 60 ou mais anos, dependendo do lugar, idosos 60 anos ou 65, mas pacientes só muda um pouquinho a questão da idade. E razão homem e mulher, 2 para 1, que geralmente é a estimativa que a gente tem, né? Claro que vai variar, se for uma região mais, um país mais pobre, desenvolvimento, a razão é ainda maior de homem para mulher. Condição associada, que a gente encontra muito, isso eu vivencio bastante aqui na unidade de emergência, que é um dos hospitais que a gente tem, né? Que é para trauma. Trombose venosa profunda, ou TEP, infecção urinária, espasmo muscular, o paciente tem geralmente uma desautonomia muito importante, então não é só tratar, fixar a coluna, resolver o problema da fratura, o paciente ele vai, se tiver lesão neurológica, ele vai sofrer muito de vários problemas associados. Osteoporose, que é bem importante no paciente com trauma raquimedular, úlcera por pressão, dor crônica e complicação respiratória, ou seja, tem muita coisa. Realmente a reabilitação do paciente é muito dificultosa. No Brasil, a estimativa é grosseira, porque a patologia não é de notificação compulsória. A gente estima 10 mil casos novos de lesão medular, com trauma sendo a principal causa. Um exemplo aqui que a gente tem, né, até a ilustração do Néter, mergulho em água rasa. Isso aí, infelizmente, gente, aqui é uma região muito quente do Brasil, acho que eu lembro também é bem quente, pelo menos o Acre. E a questão muito paciente com mergulho em água rasa, cachoeira, que a gente não tem praia aqui perto. Média de idade no Brasil, 35,7 anos, 84% do sexo masculino, pelo menos nessa série de 2014. Segmento mais afetado, infelizmente, foi a coluna cervical, 36,65%, e a incidência de 16 a 26 pacientes por milhão. Claro que aí a gente juntar com aqueles 10 mil lesados medulares ou lesados ou com trauma raquimedular. Média de lesão medular completa de 34%, é uma média alta. Então, se a gente pensar lesão medular completa, igual abaixo do nível de lesão, o paciente não tem função. E média de mortalidade foi de quase 12%. Então, mortalidade alta. Isso se a gente considerar primeiros 6 meses, primeiro mês. E muito paciente vai morrer no primeiro, segundo, terceiro ano por úlcera por pressão, por infecção de repetição. E realmente a gente vê bastante isso. Claro, a TLS é uma das premissas maiores para atendimento ao paciente com trauma. Então, foi um paciente com um acidente de moto, foi um paciente grande queimado, foi um paciente com trauma de via aérea. Na verdade, assim, ele sistematiza esse atendimento inicial. Existem outras diretrizes, mas o TLS, claro, que é o que a gente conhece, é o mais difundido. 5% dos pacientes com TCE têm lesão raquimedular associada, então tomar muito cuidado, que o paciente tem um TCE, não é só o TCE que ele tem, ele pode ter um TCE, pode ter um trauma torácico, pode ter um trauma raquimedular. 55% das lesões raquimedulares vão ser na região cervical, 15% na região torácica, 15%, repetiu aqui a torácica, 15% na toracolombar e 15% na lombosacra. 10% dos pacientes com fratura cervical, eles têm uma lesão, uma segunda fratura de coluna vertebral. Qual que é a importância disso? Tomem cuidado, o paciente não vai ler o livro e falar, esse paciente só tem um trauma na coluna cervical, uma lesão, e aí você não procura, não faz radiografia do restante, você a famosa comida de bola em relação a uma lesão torácica ou lombar, justamente pelo mecanismo de trauma, a coluna como um todo está disponível, está suscetível a lesões, né? Pelo menos 5% dos pacientes com trauma raquimedular, eles vão ter novos sintomas neurológicos ou piora dos sintomas prévios, após a admissão na sala de emergência. O que significa isso, turma? Significa uma avaliação inicial, um atendimento inicial não correto ou insatisfatório. O paciente veio com uma lesão, pode ter tido uma lesão óssea, por exemplo, uma luxação, uma fratura, só que ele não tem lesão neurológica ainda. E aí, por uma conta de mobilização, vai colocar o paciente na maca, vai colocar o paciente na tomografia, ele cursa com um novo déficit neurológico, um novo sintoma. Ou seja, isso foi um erro, uma falha da equipe que atendeu o paciente. Isso é inadmissível, mas 5% é uma estatística bem alta. E isso é nos Estados Unidos. Então, imagina aqui no Brasil, que a gente fala, não tem nada não, o paciente não está com déficit, vamos lá mexer ele. Mexe e o paciente acaba desenvolvendo um déficit, uma lesão neurológica. Em relação à anatomia, só para não ficar muito extenso, eu gosto de mostrar bastante a questão, esse livro, que eu vou citar bastante ao longo da aula, que são técnicas em abordagem neurocirúrgica, também tem o ATLS que tem alguma parte de anatomia, mas principalmente a questão de, a gente não vê só a parte óssea, né? Se eu for pensar em uma abordagem da coluna cervical, eu vou ter que tomar cuidado
com a musculatura paravertebral, eu vou ter que tomar cuidado com a traqueia, com a via aérea do paciente. No caso de uma abordagem anterior, eu vou ter que tomar cuidado com o esôfago do paciente. O paciente pode ter uma disfagia depois do procedimento ou prévio ao procedimento, dependendo do escorregamento da vértebra. E também as estruturas vasculares. É interessante falar isso, pessoal, para correlacionar. A gente tem muita ideia de anatomia estática, né? Eu vou avaliar medula e os níveis de saída de raízes. Eu vou avaliar a parte óssea. Mas a gente tem que pôr no contexto. Se o paciente tem uma lesão cervical, principalmente uma lesão traumática, contusa, ele pode ter um pseudoneurismo ou uma dissecção da carótida, ele pode ter uma lesão da artéria vertebral. Já aconteceu nesse ano, durante a pandemia, por incrível que pareça, vieram muitos traumas para a gente. E aí o que acontece? O paciente com lesão cervical, ele tinha dissecção de vertebral, artéria vertebral, porque teve lesão da coluna, pegou o forame vertebral e o paciente teve, felizmente esse não teve AVC. Teve um outro paciente que teve um capotamento e lesão na carótida, e aí, na verdade, ele teve um AVC hemisférico. Infelizmente, esse paciente faleceu e era uma lesão associada. A estrutura básica, né? Se a gente só lembrar da anatomia, aqui que nem eu falei, o forame transverso, o forame que passa a artéria vertebral, existe a lâmina, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente que tem as colunas de sustentação os pilares de sustentação da coluna. Esses são os princípios que a gente usa. Claro que cada vértebra tem uma anatomia específica, então é interessante para o cirurgião já ter uma ideia do que ele vai encontrar pela frente, justamente se ele for pensar em fixar essa coluna. E aqui só mostrando a relação com a vasculatura e com a musculatura em si. Então é importante, a gente tem que tomar cuidado em tentar manter, preservar a função e, por exemplo, numa instrumentação, que é o passar o parafuso para fixar a coluna, eu posso ter uma lesão vertebral e o paciente desenvolver um AVC isquêmico de topografia de fossa posterior, cerebelo, tronco, numa cirurgia de coluna. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao suporte à anatomia. Aqui é só um exemplo da questão da sustentação. Então a gente divide em coluna anterior, principalmente a maior parte do corpo vertebral, essa coluna média que tem os elementos parte dos elementos de articulação da coluna, ela é móvel, e o elemento posterior, a coluna posterior da vértebra, que ela dá sustentação, só que em um menor grau. O maior grau é justamente essa porção anterior e média da coluna. Isso é importante para a gente na hora que vai programar uma abordagem cirúrgica ou definir se vai ser necessário fazer uma cirurgia para o paciente. Atendimento inicial. Se eu fosse falar para vocês o que é a parte mais importante da nossa discussão, é justamente o que a gente deve saber no atendimento emergencial. Então, no seguinte, vocês estão começando a trabalhar agora, atender o paciente, vão dar o primeiro plantão da vida, né? Geralmente, no Brasil, acaba acontecendo, eu já passei por isso também, não é hipocrisia, mas no Brasil, infelizmente, quem deveria ficar na emergência, na linha de frente, seria a pessoa mais experiente. Por quê? Problema de via aérea. Se eu não entubei ninguém, como que eu vou dar plantão numa sala de emergência que pode chegar o paciente com uma via aérea difícil, uma obstrução, agora com a situação no Covid? Em boa parte do resto do mundo, a sala de emergência é onde está a pessoa que é especializada, ela tem formação já em emergência, não é o generalista, que é o médico recém-formado. Mas claro que no Brasil está mudando esse perfil, mas ainda é o bom e velho recém-formado que vai dar plantão, o residente primeiro ano, assim por diante. O objetivo nosso, quando a gente dá plantão, né, numa sala de emergência ou no pré-hospitalar, preservação da vida. Eu quero evitar a mortalidade, não quero que esse paciente morra na minha mão, né? Falando assim, bem diretamente, objetivamente, eu quero que esse paciente continue vivo. Só que não é só isso, pessoal. Tanto para trauma raquimedular como para TCE, trauma crânioencefálico, eu preciso evitar a lesão neurológica secundária. Para quê? Para conseguir um desfecho funcional favorável. Então não adianta nada, eu recebi o paciente, não me preocupei com a pressão arterial dele, não me preocupei com a parte ventilatória, com a respiração dele e a ventilação, e esse paciente ele desenvolve hipóxia, hipotensão, e aí ele tinha um trauma raquimedular, ele tinha uma lesão medular, mas ainda uma contusão, uma lesão que poderia ter chance de recuperação com o tempo e reabilitação, só que o meu atendimento inicial foi ruim, esse paciente teve hipóxia, teve hipotensão, ele fez uma lesão neurológica completa. Então isso acontece, infelizmente, é muito frequente. Logo, tomar cuidado com as prioridades do atendimento inicial bem feito. O esquema geral da TLS, né, para quem tiver interesse, tem o curso, tem o material disponível, mas a gente divide em avaliação primária, avaliação secundária, e dentro da avaliação secundária tem o SAMPLA, que seria os antecedentes, sinais, sintomas, antecedentes, alergias, medicações de uso habitual,
do inglês, né, pregnancy, a gravidez ou o estado, a última menstruação da paciente para saber se ela pode potencialmente ser gestante, ingestão de líquidos ou alimentos e ambientes relacionados, ou eventos relacionados ao trauma, o ambiente que ocorreu o trauma. Em relação à avaliação primária, né, o famoso ABCDE, que a gente vê tanto, ABCDE, via aérea, coluna cervical, ventilação, circulação, a disfunção ou disability e a exposição e controle da temperatura. Em relação à via aérea, o que a gente deve tomar cuidado? Existem particularidades no atendimento do paciente com trauma raquimedular, mas a ordem das prioridades ela vai se manter a mesma, né? A gente não vai pular, vou me preocupar com o D ou ir para a secundária e ver déficit neurológico, mas não vou cuidar da via aérea do paciente. Não. A ordem continua a mesma, mas vocês têm que tomar cuidado com algumas particularidades. Então, na via aérea, se o paciente tiver critério, que a gente vai discutir mais para frente, não é todo paciente que vai receber imobilização completa da coluna, mas eu vou manter a imobilização da coluna cervical se tiver os critérios. E atenção quando a gente faz aquelas manobras de permeabilização na via aérea, o chin lift, o jaw thrust. Isso daí, na verdade, a gente tem que tomar cuidado para ter uma pessoa te auxiliando. O colar cervical ele não vai proteger o paciente durante uma intubação orotraqueal. A hora que você faz a laringoscopia e aquela mãozinha que vem para apoiar, geralmente você faz uma hiperextensão mesmo sem ter a intenção. Então, toma muito cuidado com isso no ar. Na ventilação, a gente deve tomar cuidado que paciente com trauma raquimedular alto, ou seja, uma lesão cervical, ele vai evoluir com fadiga respiratória. O paciente ele perde inervação do diafragma, ele geralmente acima do nível de C4, e ele vai ter insuficiência respiratória aguda. Ele tá com uma respiração rápida, superficial, para tentar manter a normóxia, né, manter a oxigenação, e ele está tentando compensar, só que o paciente ele vai fadigar, e de uma hora para outra ele pode ou entrar em apneia, ou realmente ele fazer retenção do CO2, entrar em insuficiência respiratória, e se a gente não prestar atenção nesse paciente, a gente pode perder o paciente. Então, nesses casos aqui, lesão cervical alta, considere já intubação orotraqueal precoce. Em relação à circulação, o texto é grande, mas querendo dizer para vocês o seguinte, paciente, de novo, não lê livro. Então, o paciente ele está com uma hipotensão. A hipotensão é um sinal tardio de choque hipovolêmico, tá? De choque circulatório. Não tomem cuidado para não esperar o paciente mostrar hipotensão para falar, esse paciente está chocado. Só para não estender muito, mas existem vários sinais. A perfusão da pele ficar fria, pegajosa, o tempo de enchimento capilar ele fica aumentado, pulso periférico pode desaparecer, e aí a gente tem um comprometimento da pressão. E principalmente, frequência cardíaca dispara no começo, quando o paciente sangra, né? Só que a gente tem que tomar cuidado que no paciente com trauma raquimedular, lesão cervical e torácica alta, ele vai ter um fenômeno chamado choque neurogênico. Ele perde o tônus simpático, a gente tem um equilíbrio do simpático e parasimpático. Se predominar o parasimpático, o que acontece? Vasodilatação e bradicardia principalmente, junto à hipotensão arterial. Então, vem um paciente com trauma, ele está apresentando esses sinais, a gente deve tomar muito cuidado para não começar a administrar fluido cristalóide sem critério. Por quê? Ele está vasodilatado, ele vai começar a perder para o terceiro espaço e ele vai fazer edema agudo pulmonar. E a ventilação já está comprometida dele. Esse paciente vai ter um desfecho bem desfavorável se a gente não prestar atenção nisso. Nessa situação, excepcionalmente, a gente já considera o uso precoce de droga vasoativa. Tá? Tomem cuidado nesse conceito que avaliação inicial, paciente chocado, é choque hipovolêmico até que se prove o contrário. Mas se o paciente tiver uma lesão medular alta, a gente pode ter uma associação de choque hipovolêmico e o choque neurogênico, que é essa entidade de perda de tônus simpático, tá bom? Geralmente a gente usa dopamina ou noradrenalina se tiver esses sinais. E tomar muito cuidado com o volume que a gente vai passar para o paciente. Não pode passar nada? Não, deve passar volume, a gente passa 500 ml a 1 litro de cristalóide e observa. Eu já atendi paciente que na avaliação primária, a paciente veio com uma perfusão muito boa periférica, menor do que 2 segundos, então a pele quente, bem perfundida. Ela foi uma vítima de capotamento, estava um pouco confusa e uma hipotensão refratária, 7/4 de pressão. No pré-hospitalar falaram que fizeram volume, melhorou a pressão, mas depois caiu de novo. E ela não tinha taquicardia, ela tinha uma frequência cardíaca de 66, 70. Então estava muito estranha ela tem uma hipotensão, mas não tem taquicardia e a perfusão periférica muito boa.
Como que a gente matou a charada? Na avaliação inicial, na hora da avaliação do D, da disfunção, pediu para mexer os dedos do pé, mexer os dedos da mão, e a gente viu que ela estava com déficit incompleto. Ela não mexia uma das pernas e a outra mexia muito fraco. Ou seja, ela tinha lesão medular, era uma lesão cervical alta, tá certo? Aqui só para exemplificar duas entidades, né? O choque neurogênico, que é um fenômeno hemodinâmico, essa perda do tônus simpático depois de uma lesão cervical ou torácica alta. E geralmente vem com hipotensão e bradicardia e uma perfusão adequada periférica. E o choque medular, que fosse falar numa linguagem bem simplista, como se fosse a tela azul, né, do nosso Windows. Então travou, teve uma lesão medular e abaixo do nível de lesão não tem a medula, ela não está funcionando, não tem os reflexos, o reflexo osteotendino, né, o patelar, reflexo aquileu. O paciente não tem sensibilidade e não tem movimentação. Então ele pode ter uma tetraplegia ou quadriplegia se for cervical, ou uma plegia se for de torácico para lombo-sacro, ou na verdade torácico e lombar, na verdade no final aí do cone medular. Em relação à disfunção, paciente com trauma crânioencefálico grave pode cursar com trauma raquimedular associado, que a gente conversou, 5% dos casos, e a gente tem que tomar cuidado que o paciente com TCE grave, ele pode ter essa lesão. Se eu não prestar atenção ou não me preocupar com isso, eu posso, na verdade, vou mobilizar o paciente e aí eu desencadeio uma lesão completa da lesão de elemento neural, ou até lesão, uma luxação, uma instabilidade da coluna. Então, o paciente que está em um TCE grave, ele está comatoso, ele não vai conseguir referir, eu não estou sentindo do mamilo para baixo. Ele não vai falar nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa avaliação. A gente considera uma lesão, um trauma raquimedular, até que se prove o contrário, e aí a gente vai fazer a avaliação secundária e avaliação subsidiária e radiológica. Exposição e controle da temperatura, a gente tem que tomar cuidado em relação ao risco elevado de úlcera por pressão, remover prontamente a prancha rígida. Via de regra, a prancha ela serve para transportar o paciente, né, tirar da cena do acidente, por exemplo, e levar para a UPA, para o pronto-socorro. Chegando lá, turma, tentar tirar essa prancha o mais rápido possível. Geralmente, menos do que 2 horas, mas o menor tempo possível. O paciente que tem um trauma raquimedular, ele não consegue ter desconforto, né? Então, na verdade, ele não vai conseguir mobilizar e ele tem uma chance bem maior de fazer úlcera por pressão que o paciente que está com a função neurológica preservada. E o risco elevado de hipotermia, né? Então, aquecer o paciente e tomar cuidado com o ambiente. Desligar o ar-condicionado da ambulância, desligar o ar-condicionado da sala de emergência. Resumidamente, né? Evitando lesão neurológica secundária. Como que a gente evita isso? Avaliação primária e secundária adequada, evitar a hipotensão. Então, no paciente com trauma raquimedular, a gente não deve usar o conceito de hipotensão permissiva, que é um conceito que se usa em lesões sistêmicas, mas sem lesão neurológica, sem TCE, sem trauma raquimedular. Significa o quê? O paciente tomou um tiro no abdômen, ele tem um sangramento importante, ou o paciente foi vítima de um politrauma, um capotamento, e não tem TCE e não tem trauma raquimedular a princípio. Se aumentar muito a pressão desse paciente, eu vou desencadear a liberação, o destamponamento de sangramento. E aí esse paciente vai voltar a chocar, se estabilizou, ou ele vai continuar sangrando. Isso chama hipotensão permissiva. Se o paciente tem uma suspeita de trauma raquimedular ou TCE, a gente deve manter a pressão de perfusão do tecido. Então a gente mantém uma pressão sistólica geralmente maior do que 100 milímetros de mercúrio, tá certo? E evitar a hipóxia, geralmente mantendo uma saturação de oxigênio de 92% a 94%. A avaliação secundária que eu conversei com vocês, que é a avaliação da cabeça aos pés. Aqui, geralmente, como que é a sistematização, né? Vai do A, o B, o C, o D e o E, que é a avaliação primária. Fez a avaliação primária, não tem nenhum problema a ser resolvido, né? Se eu tiver que entubar o paciente, eu vou resolver no A, ou se tiver critério no B, ou critério no D. Se tiver algum sangramento, eventualmente a gente faz essa remoção na sala cirúrgica, porque se o paciente tiver que fazer uma laparotomia de emergência por um sangramento, um choque grau 3, grau 4, ou seja, um sangramento muito importante, a gente já leva o paciente com prancha e lá, na hora que está preparando, vai degermar a pele, vai preparar para a laparotomia, a gente faz o rolamento e avalia, porque o paciente pode ter alguma lesão no dorso, uma lesão no reto peritônio, uma lesão oculta. Então a gente corta a roupa e expõe o paciente. Determinando o nível sensitivo. Então, na secundária, a gente faz a avaliação da cabeça aos pés
e justamente a gente procura identificar onde que está o nível de lesão. Então, tem alguns sinais, alguns lugares clássicos, né? O mamilo, o nível dos mamilos é nível T4, a cicatriz umbilical é em T10, a sínfise púbica em T12. Como que a gente faz isso? Você pode beliscar o paciente, você pode passar um algodão, mas o paciente ele tem que estar como? Geralmente, o paciente tem que estar consciente. Dá para testar isso no paciente comatoso? Dependendo, a gente não vai ser tão fidedigno na avaliação. Mas você pode fazer um estímulo doloroso, que é o que é feito no Glasgow, né? E a gente observa, o paciente, se eu faço estímulo no leito ungueal, se eu faço estímulo no externo, o paciente reage à dor. Se eu faço estímulo nos membros inferiores, ele não reage. Então a gente pode ir topografando, mas isso leva um tempo. Então esse tipo de avaliação topográfica, ela é só feita no paciente que está estável hemodinamicamente, está na secundária. Não é um paciente que está precisando de uma laparotomia de emergência, está precisando de uma toracotomia, por exemplo, não dá tempo de você ficar fazendo essa avaliação. Ela vai ser feita, mas depois que eu resolver o problema, por exemplo, no C desse paciente. Aqui são alguns exemplos, né, de locais que a gente pode testar o nível sensitivo. Eu estou mostrando, geralmente, a gente usa guardar todos os níveis, né, mas guardar, por exemplo, T4 no mamilo, T10 na cicatriz umbilical, a região da sínfise púbica, a transição em T12, a linha média do ligamento inguinal, a gente considera como direção à sínfise. Enfim, geralmente essa avaliação ela é mais demorada, mas ela não perde, ela é importante, é fundamental para saber a correlação aí com o nível de lesão medular, certo? Aqui é só para mostrar em relação a determinando a topografia, o paciente pode ter nível sensitivo, por exemplo, nível C6 sensitivo, e ter um nível motor C8, não necessariamente o mesmo nível que vai correlacionar em relação à sensitiva à dor, ou à sensibilidade e à movimentação. O que a gente pode pedir para o paciente? Existem vários textos aí, esse daqui é da O-Spine, que vou mostrar para vocês depois outros materiais, mas na verdade é você ir avaliando, C5, eu vou pedir para o paciente fazer a flexão no antebraço, ou fazer a extensão do punho para VC6, enfim, ela é uma avaliação bem discriminada, e no final das contas, eu vou tentar definir o quê? Para a parte motora tem a escala de Frankel, que ela ainda é muito útil, existem atualizações da escala, mas para a gente determinar, grau A seria uma lesão completa. Então o paciente tem tanto lesão motora como sensitiva, e aí vai num gradiente até o paciente Frankel E, que a gente denomina que é o paciente que ele está normal, sem nenhum déficit. Então ele pode ter preservação da musculatura, preservação motora, ele pode ter comprometimento motor, sensitivo, isso vai depender em graus variados. Então vai de grau A a grau E. Lembrando, pessoal, geralmente a estatística é muito ruim para um paciente que tem uma lesão completa. Lesão medular completa, até 2020, até hoje, infelizmente, a boa parte dos pacientes, se ficou estável em grau A, passar essa fase do choque medular, realmente o paciente é muito raro recuperar a função. A outra literatura que tem essa associação de lesão raquimedular americana, associação à Ásia, que na verdade eles têm essa ficha que é padronizada. Muitas salas de trauma, muitos serviços de ortopedia, de neurocirurgia, eles têm essa nomenclatura que é justamente item a item, a gente vai fazendo toque leve, uso de uma taxinha ou uma agulha não muito fina, para ver se o paciente tem alguma resposta sensitiva, avaliação motora, e a gente vai comentando e fazendo avaliação por níveis, né? Então é bem demorada essa avaliação, mas é fundamental para correlacionar, inclusive, com a resposta ao tratamento. Liberação do colar cervical. Então, só para não estender muito tempo, mas perguntar, é possível tirar o colar cervical sem nenhuma radiografia, tomografia, ressonância? A dinâmica é um pouco ruim quando a gente faz online, mas pensem com vocês, se vocês acham que é possível ou não é possível. Então, a resposta para essa pergunta, na verdade, sim, é possível liberar o colar cervical sem exame subsidiário. Isso daí não sou eu que estou falando, isso daí tem no manual da TLS, não é só essa edição, a última que tem, isso aí já vem há algum tempo, ele correlaciona, ele junta toda a literatura sobre isso. Então, a gente pode tirar o colar cervical, liberar o colar, só que tem os critérios e uma abordagem sistematizada. Então, não é bater o olho e falar, esse paciente aí está dando trabalho, está acordado, está reclamando, vamos tirar o colar. Não é dessa forma que a gente sistematiza,
mas sim o paciente ter vários, é um checklist que a gente vai vendo item por item. Existem dois trabalhos principais, que é essa regra da coluna cervical canadense, que é o CCR. Na verdade, você avalia o quê? As duas, que é esse CCR e o Nexus, eles vão avaliar primeiro, o paciente tem que estar consciente e orientado. Não sei se a imagem vai estar muito bem boa para vocês, mas basicamente, o paciente tem que estar consciente e orientado. A gente tem preocupação de ter uma lesão cervical, um trauma raquimedular, então ele está com colar. Se o paciente tiver qualquer fator de risco, a gente vai, desses daqui, a gente caminha para radiografia. Então, idade maior que 65 anos, vai ter que fazer pelo menos radiografia, ou avaliação tomográfica. Mecanismo perigoso, que aí existem capotamento, ejeção do veículo, queda de mais de 5 degraus, ou queda de mais de um metro, põe colisão de bicicleta, enfim, tem os critérios. É importante vocês saberem isso, pegar, ter no celular, no PDF, ter o trabalho, porque na hora do plantão chegar lá, você pode decidir liberar o colar e o paciente poder ir para casa se não tiver outra lesão. Caso contrário, vou ter que encaminhar o paciente para outra cidade, se precisar de tomografia, dependendo do lugar que você está trabalhando, ou manter observação, manter internado. Então, isso aí vai onerar o serviço e vai dar mais dor de cabeça aí para quem está avaliando. Se tem já os critérios, já usa à disposição. E avalia se o paciente tem alguma parestesia em extremidade. Se ele tiver parestesia, algum formigamento, vai para a radiografia. E aqui a gente avalia se o paciente tem algum fator de baixo risco. E aí, a partir disso, faço o levantamento, faço palpação, faço avaliação da coluna do paciente. Eu peço para ele fazer a rotação, 45 graus para cada lado. Se não tiver dor, não tiver nenhuma alteração sensitiva, liberado o colar cervical, liberado com orientações. O Nexus é um critério americano, né, critério nacional americano, que ele vai considerar basicamente se tem déficit neurológico, se está intoxicado, se tem alguma lesão distrativa, que se chama distratora, que é, por exemplo, o paciente tem uma fratura de fêmur, poxa, uma fratura de bacia. Esse paciente ele vai ter muita dor no local e eu não tenho como avaliar a cervical dele. A dor da cervical pode ser muito pequena, pouco intensa, e a gente fica mascara por causa de uma lesão maior. E o paciente, se tiver com o nível de consciência alterado, a gente não vai liberar o colar. Então, só aqui os critérios, mas basicamente, o paciente tem que estar consciente e orientado, ele não tem nenhuma lesão ortopédica, por exemplo, associada a uma fratura de fêmur, fratura de bacia, não está intoxicado, não tem déficit neurológico, não tem dor à palpação, não tem crepitação, contratura, mecanismo de trauma não é perigoso, e aí ele não tem dor à mobilização ativa. A gente não mobiliza o paciente, pelo menos vocês vão encontrar algum conflito, às vezes tem algum colega ou residente que faz ele mesmo movimentar o paciente, mas geralmente pelos trabalhos só o paciente fazer a mobilização, isso já é mais do que suficiente e seguro para a gente avaliar. Uma coisa que é interessante quando a gente fala em atendimento emergencial é a restrição de movimento de coluna, e agora é uma nova moda que existe, que significa o paciente tem uma lesão, não vamos mais usar prancha rígida. Existe até um conceito de autoextricação, que é o paciente está no veículo, bateu o carro, e aí o paciente está dentro do veículo, você chega para fazer atendimento pré-hospitalar e você fala, você avalia o paciente, você orienta o paciente a sair ele mesmo do veículo. Justamente para você não ter que colocar prancha, rebater o teto do carro. Tem todos os critérios, né? Eu vou resumir uma área muito controversa, nem sei se a palestra, se alguém já é da área médica, já da área de pré-hospitalar, mas nos últimos anos tem muita discussão sobre, preciso pranchar e pôr colar cervical em todo mundo. Claro, o bom senso prevalece, existem os critérios, mas tem muito estudo discutindo sobre isso. Na verdade, tem esse artigo que está online, de um residente de medicina de emergência, já deve ter até formado da USP São Paulo, e tem esse trabalho aqui que é um consenso que até se baseia nas diretrizes aí do Colégio Americano de Cirurgiões. Aqui é uma foto que está ilustrando que são as pranchas todas de um serviço que elas foram abandonadas, o pessoal não usa mais prancha rígida para fazer a mobilização do paciente, o transporte. Eu acho que assim, não é, aí minha opinião mesmo, não é nem tanto para um lado nem para o outro, ainda tem a sua importância o uso da prancha rígida, ainda tem a sua importância do colar cervical, mas a discussão é justamente, se eu coloco em todo mundo prancha, e você já deve ter visto o paciente na sala de emergência, está 10 horas, a 6 horas numa prancha. Então isso é inadmissível. O problema é que você generalizar a partir dessa experiência,
e aí decretar o fim da prancha. Na verdade, a prancha tem a sua função nessa fase inicial do atendimento, na remoção do paciente. E quando que a gente vai usar? Não é o fim das pranchas rígidas e colar cervical, mas a necessidade de restrição do movimento ela vai surgir quando tem um mecanismo de trauma importante, a vítima foi ejetada do carro, está consciente, orientada, não tem déficit. Você vai falar para o paciente fazer autoexplicação, sair do veículo? De jeito nenhum, porque ele pode ter uma luxação, ele pode ter uma instabilidade da coluna, mas não comprimiu a medula. A hora que ele faz a sustentação, apoia o peso do corpo, a coluna ela luxa e o paciente tem uma compressão medular. Déficit neurológico, suspeita clínica, né? Esse paciente tá meio estranho, assim, está falando tá formigando o braço, formigando a perna. É um déficit leve, mas tá estranho. Restrição de movimento, prancha e colar. Intoxicação, uso de drogas, claro, porque você não tem como avaliar fidedignamente se o paciente tem alguma alteração. O rebaixamento do nível de consciência, também porque você não consegue avaliar bem o paciente. Barreira linguística, isso é interessante do PHTLS, que se o paciente, por exemplo, ele fala mandarim, né, um imigrante ou está aqui visitando parente, ele não fala nada de português. Como que você vai garantir que o paciente não tem déficit, não tem nenhuma queixa neurológica? Então, ele vai ganhar uma restrição de movimento. Claro que tudo isso, né, turma, no contexto do trauma. O paciente é clínico, aí, claro que a gente não vai considerar esse critério. E o bom senso, né? Melhor você pecar pelo excesso do que, de repente, você, ouvi falar alguma coisa de restrição, que está parando de usar prancha, e aí você desencadeia aqueles 5% de pacientes que têm algum déficit depois da avaliação da equipe de saúde, né, que seria um absurdo aí acontecer. A avaliação radiológica, a gente vai conversar um pouquinho, não vou ensinar a laudar, tomografia, raio-x, é só uma visão geral. Claro que, pessoal, eu deixo o meu contato, não é porque eu sou blogueiro não, mas se vocês tiverem alguma dúvida, tem um e-mail também, é só mandar mensagem, artigo, coisa a gente vai conversando. É só uma ideia geral que eu vou passar para vocês hoje, mas fiquem à vontade, qualquer coisa que quiserem tirar de dúvida, eu estou à disposição. A avaliação radiológica a gente só faz, existem os critérios que a gente vai ver, mas só em paciente estável hemodinamicamente. Não vou fazer raio-x da cervical, tóraco-lombar, o lombo-sacro num paciente que está instável, né, que vai para uma laparotomia. A gente só faz a avaliação depois que o paciente tem estabilidade hemodinâmica. Claro, as modalidades, radiografia, que geralmente a gente pensa na radiografia simples, mas existe a radiografia dinâmica, mas aí eu nem coloquei que é mais específico. Tomografia computadorizada, tomo de crânio e tomo cervical, elas são sem contraste no paciente com trauma, tá certo, pessoal? A gente não injeta contraste para avaliação do crânio nem cervical. A gente só vai injetar contraste nessas topografias se tiver alguma dúvida em relação à lesão vascular. Então é importante falar isso. Como, por exemplo, teve um paciente, esse paciente que capotou o carro, e ele chegou com um déficit comatoso, e aí a gente fez uma tomografia sem contraste e viu que tinha uma isquemia de um hemisfério. O hemisfério cerebral tinha um AVC. O que foi feito? Protocolo de angiografia. Injetou contraste, um protocolo específico e viu a carótida realmente com uma dissecção, com uma lesão. Ressonância magnética, e aí a gente já imagina, é fácil fazer ressonância magnética num paciente vítima de trauma? Não é fácil, o paciente tem que estar estável hemodinamicamente, dificilmente o paciente entubado a gente vai fazer uma ressonância, e aqui, por exemplo, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a unidade de emergência, que é o hospital de trauma, a ressonância não fica nesse hospital, ela fica cruzando a cidade no campus universitário. A gente faz a ressonância quando o paciente tem estabilidade, pode ser feita na urgência? Pode. Você estabiliza o paciente, não está entubado, ele vai, faz a ressonância e aí a gente programa a cirurgia. Isso aí depende do protocolo da especialidade. É um pouco diferente entre ortopedia e neurocirurgia, mas não é recomendado que o pessoal faça. A gente está vendo no anterior, é um paciente, só de curiosidade, até o ponto que ele não conseguia andar mais, e aí ele tinha uma lesão. Não sei se vocês estão conseguindo ver, dá para ver a lesão dele? Vou colocar outro aumento aqui para vocês.
Vai falar, nossa senhora, né? Que só especialista vê. Não, na verdade é difícil pra caramba, só para mostrar para vocês como é complicado a gente avaliar um raio-x. Aqui a gente tem C2, C3, C4, C5, C6. E aí, cadê C7, T1? Então, numa avaliação radiográfica, a gente deve avaliar no perfil e anteroposterior para cervical, claro, da base do crânio até T1. Qual que é o problema? O ombro. Então, o que a gente costuma fazer é a posição de nadador. A gente levanta um braço e você puxa o outro ombro. É fácil fazer? Não é fácil. E o que vai acontecer no caso nível terciário? A gente tem tomografia, a gente faz a tomografia de crânio cervical direto, ou até uma pantomografia. Crânio cervical, tórax, abdômen e pelve, se for um mecanismo de alta energia. Então, assim, a radiografia ela tem sua importância? Claro que tem. Eu estou numa UPA, por exemplo, eu não tenho tomografia. Vai te ajudar? Vai, só que essa região aqui eu não posso negligenciar. Ela pode ter uma luxação e o paciente ter um déficit aí completo. O paciente tem, de curiosidade, uma fratura da porção anterior, mas também posterior da coluna. Aqui, não sei se dá para perceber, está fragmentado. Agora a tomografia. Então é o mesmo paciente, eu fiz a avaliação tomográfica, a gente nota que esse nível aqui, o corpo vertebral, ele está mais achatado. Então teve uma lesão do corpo vertebral, a gente já percebe uma linha de fratura aqui. Aqui o forame da artéria vertebral, e justamente a lâmina, essa porção posterior, ela está fraturada. Aqui é só para mostrar para vocês a tomografia, passar um pouquinho mais rápido. A gente vai vendo nível por nível, e aí chega, aqui já tem uma lesão, aqui tem uma lesão do corpo, vocês veem que é bem extensa, e aí tinha a lesão da lâmina também. Então, só deixar parado aqui. Olha só, lesão aqui, lesão aqui. Se eu colocar a outra tomografia, na verdade, o plano sagital, a gente olha no plano axial, sagital e coronal. Principalmente sagital e coronal, a gente vai pesquisar se tem alguma alteração. Então, a gente vai olhando aqui a coluna, e a gente já observa aqui na articulação, nessa região aqui, que é a articulação entre uma vértebra e a outra tem alteração. O corpo vertebral também está comprometido. Então, esse paciente ele tem um trauma bem importante aqui também. A gente percebe que tem alguma alteração aí na parte óssea. A ressonância magnética, ela é muito boa para quê? Para avaliar a questão da medula do paciente, elemento neural, medula, raiz nervosa. Então aqui é um nível, é uma sequência que a gente chama ponderada em T2, a gente vê os discos, o corpo vertebral e a medula em si, aqui já é a pontinha, o cerebelo, o tronco cerebral. Então a gente está vendo o sagital, olha só, tem bastante líquor em volta da medula, o líquor fica com hipersinal, ele fica branco aqui nessa sequência, e olha só esse nível de ter a lesão. Parece que está tudo bem apertado, né? No nível abaixo, a gente vê a medula aqui e o líquor em volta. E aqui é a saída, o forame neural, por onde saem as raízes nervosas. O que acontece? Olha o nível onde tem a lesão. O que acontece? A medula, ela tem um pouquinho de líquor só, está edemaciado o elemento neural, a medula em si. Então, o paciente tem uma contusão medular, além da lesão anterior e posterior da coluna. Aqui no caso, é só para mostrar a ressonância, olha só como chegar nessa região, passar bem rápido, mas a medula, o líquor, aí chega aqui, fica tudo edemaciado e depois segue. Então, só para ter uma ideia da gravidade. Em relação ao tratamento cirúrgico, né, qual que é o nosso objetivo? Quais são as metas? Então, falei, não tem um conflito de interesse, que de repente eu vou mostrar muito da OASPINE, mas é só porque eles têm uma entidade, uma fundação internacional, que eles têm muito material, muita parte educacional, então o material didático é bem bom. Mas, na verdade, o que são os princípios? Existem 4 princípios quando a gente trabalha com coluna, pelo menos a OA coloca os princípios da OA-Spine, né? Que é a estabilidade, então eu vou tentar atuar, o cirurgião de coluna tentar manter a estabilidade da coluna, por um objetivo específico, o alinhamento, então a gente deve manter o alinhamento da coluna, não adianta nada eu fixar e o paciente ficar com uma escoliose, ou ele fica com uma cifose, fica com uma lordose muito acentuada. Então, a gente deve manter o alinhamento, esse balanço, tanto sagital, que é muito falado, a coluna ficar com as suas curvaturas. A biologia, então, a gente deve proporcionar, pelo menos, no caso daquela medula contusa, eu vou mexer na medula? Não vou. A medula está contundida, talvez o paciente recupere função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar espaço para a medula conseguir
ser perfundida, a medula ficar com alívio, não ficar pressionada, e aí a própria cicatrização, o processo inflamatório do paciente pode auxiliar nessa recuperação. Se for uma lesão medular completa, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. A questão da função, então não adianta nada eu fixar a coluna inteira do paciente e o paciente não conseguir andar, o paciente não conseguir virar, conversar, então tem essas limitações, a gente tem que tomar cuidado com estabilidade, alinhamento, biologia e função. Aqui ele coloca especificamente para trauma, né? Então em relação à estabilidade, a gente usa esses princípios de fixação interna, se for necessário a gente tem que usar parafuso ou dispositivos substituindo o corpo vertebral, justamente para conseguir manter essa estabilidade, restaurar o alinhamento natural, as curvaturas normais da coluna. Na biologia, proteger os elementos neurais, então não adianta fazer uma cirurgia muito bonita da parte óssea e a gente resulta com uma compressão de nervo e o paciente fica com uma radiculopatia pós-operatória. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E também o paciente tem que ter algum segmento, alguma mobilidade do segmento, alguma função também o melhor possível. Claro que se for uma lesão muito grave, quando acontece, por exemplo, uma disjunção crânio-cervical, a gente tem que fixar a cabeça na coluna cervical ou torácica, e o paciente perde bastante parte da mobilidade. O que a gente considera numa proposta cirúrgica, né? Reduzir a lesão vertebral, e claro, a lesão medular, descomprimir direto e indiretamente os elementos neurais, então se tem uma compressão de nervo, uma compressão na medula, pode ser necessário fazer a descompressão para conseguir dar espaço para esse elemento demaciar, inchar. A estabilização dos segmentos lesados, justamente evitando por muito tempo a imobilização externa. Existem dispositivos, vocês vão ver, que tracionam o crânio, mas a gente não vai conseguir. O paciente vai ter que ficar internado, dói, então quanto menos tempo ele ficar com imobilização externa, melhor. Colar cervical da úlcera por pressão, o paciente pode ter lesão cutânea grave, atrofia muscular, a gente deve tomar cuidado. Mínimo sacrifício dos segmentos intactos, então não adianta nada fazer uma cirurgia muito extensa e machucar outros elementos da coluna. E, pessoal, facilitar a reabilitação precoce. E fala assim, eu não vou conseguir melhorar o déficit do paciente, então não vou, para que eu vou fazer a cirurgia? Na verdade, a cirurgia, mesmo nos pacientes com déficit completo, por exemplo, o paciente está com uma tetraplegia, por que a gente faz a cirurgia? Para conseguir fixar e o paciente sustentar a cabeça, é importante, né, o paciente não ficar com a cabeça caída, para conseguir expandir bem o tórax, então fazer uma ventilação adequada e conseguir auxiliar na reabilitação do paciente, ele poder sentar numa cadeira de rodas, por exemplo, ele poder ver o ambiente ao redor, tudo isso impacta muito e diminui o tempo de internação. Então, operar esse paciente logo, se ele tiver condição clínica, é importante pensando até no paciente receber alta da UTI, poder ir para uma enfermaria, poder ir para casa se ele precisar de suporte ventilatório com um BiPAP, assim por diante, que é um dispositivo que mantém alguma pressão, alguma expansibilidade do pulmão. Lembrar que o melhor procedimento cirúrgico é aquele que vai tentar realinhar a coluna, descomprimir o que precisar e fixar, né, manter a estabilidade, gerando um ambiente para revascularização e reparação. Então, esses são os princípios aí que a gente usa na cirurgia. E o tratamento cirúrgico do trauma raquimedular, né? Qual que é o papel do cirurgião? O que a gente pode fazer? Aí são as técnicas em si. Tratamento conservador. Conservador entre aspas, porque existem vários dispositivos que eles não são tão invasivos quanto eu abordar diretamente a coluna. Então, eu posso usar esse Alovest, tração cervical, a garra de Gardner, que ela é como se fosse um C com 2 pinos que eu uso para fazer a tração e conseguir reduzir um deslocamento ou luxação da coluna cervical. São elementos, são discussões mais aprofundadas, só mostrar uma introdução para vocês. O colar cervical, que a gente pode pensar no colar rígido, que é aquele que a gente vê na faculdade, vê na ambulância, ele é descartável e ele dá muita úlcera por pressão. Ele é utilizado geralmente até chegar, por exemplo, no HC. Aí o paciente tem indicação de continuar com o colar, a gente providencia o Philadelphia, que é um que vem pela frente e por trás, ele é mais confortável. O paciente ele fica na UTI, por exemplo, se ele estiver em coma, ele fica com o Philadelphia até a gente ter critério para poder liberar. O colete de Pucci, que ele serve justamente para estabilização, principalmente na região lobo-sacra. O TLSO, colete de Dewitt, colete de Boston, que servem para manter essa estabilidade da coluna torácica, tórico-lombar. Então, aqui um exemplo do paciente com colete, a gente vê que ele deve ter algum grau de déficit, né? Está até com uma órtice aqui no membro inferior, talvez esteja com o pé caído,
mas isso daí é justamente para manter essa postura. E por que a gente deixa isso? Justamente para, no caso, se não for uma lesão cirúrgica inicialmente, tem uma fratura, tem estabilidade, mas a gente tenta um tratamento conservador. Ele fica com esse colete para manter a estabilidade da coluna e a cicatrização poder atuar para recuperar o paciente. Esse daqui é o colar Filadélfia, mostrando para vocês. A gente vê que a paciente ela já tem uma estabilidade da coluna, ela tem algum grau, a princípio, de escoliose, mas esse daqui é uma tentativa, em alguns casos a gente deixa com esse colar, ou até confirmar a lesão raquimedular, até o paciente estiver estável, ou paciente que está em tratamento conservador de alguma fratura que não seja muito extensa. Esse é um tipo de tração que a gente costuma fazer no centro cirúrgico, tá? Alguns casos de escorregamento de vértebra a gente pode fazer na enfermaria. Parece até cena de filme de terror ou a época da Idade Média, né? Deixar o paciente horas e horas ou dias e dias com essa tração, mas eventualmente a gente precisa. O que se faz normalmente é agudamente no centro cirúrgico tracionar para depois fazer a fixação, corrigir aí a lesão que ele tem da vértebra. Aqui até tem esse site que é um blog e a pessoa falando como que foi, colocar aqui até falando, oi Frankenstein, colocando esse halo cervical, esse halo veste. Particularmente eu não tenho experiência com halo, ele tem uma indicação muito específica e assim, normalmente a gente acaba fazendo a instrumentação na coluna, eu realmente não tenho experiência, mas muitos serviços utilizam. Na verdade, você mantém o paciente com esse colete sustentado, e os pinos eles ficam fixados até a tábua externa. Então você imagina que o negócio deve doer bastante, deve dar algum desconforto considerável. Mas ele falando aqui a experiência dele. Técnica cirúrgica, então, a gente divide em descompressão. Isso são só algumas técnicas, alguma visão bem superficial, tá, turma? Mas a descompressão é uma delas, né? Descomprimir, por exemplo, aquela medula que está edemaciada, que está contusa. E a fixação, que é a instrumentação em si, passar os parafusos ou os elementos que vão ajudar a estabilizar a coluna. Isso daí, na verdade, promove a artrodese, que a artrodese é o processo de consolidação, de cicatrização. A gente lembra muito em ortopedia, por exemplo, a artrodese é o eliminar a articulação do joelho, eu vou fazer uma artrodese. Então, a tíbia, a fíbula e o fêmur eles vão ficar, na verdade, vai virar vai ter uma eliminação da articulação. Você não tem mais articulação, você tem uma fusão desses elementos. Então, a artrodese é que a gente procura no caso de uma lesão, de uma fratura na coluna, que tem a consolidação e a instrumentação ajuda a isso. Posso fazer via anterior, via posterior, tórax é geralmente mais dificultoso, abdômen, fazer uma via anterior, porque eu vou ter que entrar na cavidade torácica ou entrar na cavidade peritoneal e deslocar as estruturas, os órgãos, a vasculatura para poder fazer um acesso anterior na coluna. Então tem a via posterior, anterior e a combinada, que aí é o 360 graus. Descompressão, existe a laminectomia descompressiva, vocês vão ver os exemplos. Dissectomia, eventualmente tem uma herniação traumática, o disco saiu, o disco intervertebral saiu do lugar. E a corpectomia, que é quando a gente remove o corpo vertebral. Laminectomia, que a gente está vendo a prega interglútea, e aqui a região dos glúteos, a região lombar, que a gente expõe, são os processos espinhosos. Aqui são as lâminas, que elas fazem essa sustentação, essa comunicação, na verdade, do processo espinhoso com o restante da vértebra. O que a gente faz é remover a lâmina e o processo espinhoso para dar espaço, no caso, para a medula, no caso de uma contusão. Aqui é a parte posterior, então, remoção da lâmina com o processo espinhoso e a manutenção que a gente deve procurar para tirar o disco por via anterior. Então, a gente tem que expor, é feita uma incisão, vence a musculatura e a gente desloca a traqueia e o esôfago que está aqui, justamente para ter um acesso para o corpo vertebral e conseguir descomprimir. Existem vários vasos, plexos, a carótida, a jugular, o nervo frênico que a gente deve se atentar, deve tomar cuidado na hora da cirurgia. E aí, no caso, se tiver um disco acometido numa herniação traumática, a gente faz a avaliação intraoperatória, então tem as marcações de nível, aqui um bíceps, no caso aqui é o campo cirúrgico, ele é bem estreito, e a exposição, a gente usa alguns parafusos para fazer a distração, ou seja, aumentar esse espaço, é removido o disco, e em alguns casos a gente deixa algum dispositivo no lugar do disco para ganhar altura, né, entre os corpos vertebrais, e aí os elementos dos parafusos para fazer a fixação. Aqui é só o exemplo como é que fica, né?
descompressão via anterior, eu posso fazer uma remoção do corpo vertebral, mostrando para vocês, o acesso é o mesmo que foi feito, naquele caso para cervical. A diferença é que eu removo o corpo vertebral e aí eu ponho um dispositivo sintético ou até mesmo enxerto da parte da crista ilíaca, em alguns casos a gente faz isso. Aqui é uma forma de fixação crânio-cervical, então aqui é a parte occipital, base do crânio, a gente fixa, põe haste, né, e fixa nas vértebras cervicais. E aí a gente perde a rotação, então tem algumas indicações específicas, geralmente lesões, instabilidade nessa topografia aqui, a gente tem que usar uma fixação que pode ser temporária ou permanente. Aqui são outras formas, já um pouco mais diferentes, aqui com o uso de parafusos para fixar C2 e C1. Aqui a gente pode usar uma fixação, na verdade, são uma armadura que vai se encaixar nas vértebras. A fratura de odontoide, que é aquela pontinha, aquele dente que a gente vê, né, odontoide na vértebra de C2, existe a forma de passar um parafuso angulado de baixo para cima ou 2 parafusos para fixar esse elemento. Aqui a exposição, se a gente tiver uma abordagem via posterior, e onde a gente deve fazer o furo, inserir o dispositivo parafuso para fugir da artéria vertebral. Então a gente deve fazer uma orientação de dentro para fora, né, do meio para fora, justamente para evitar de pegar a artéria vertebral e eventualmente ter uma hemorragia ou até um AVC. Então aqui está mostrando justamente como que é feita existem formas de fazer assistido com neuronavegação ou, claro, a experiência do cirurgião, o tato, a radiografia pode ajudar intraoperatória. Então aqui como que fica, são colocados todos os parafusos e depois as hastes aqui dos dois lados para conseguir manter a fixação. Via anterior, que nem eu falei para vocês, na região lombar, eu vou ter que rebater a aorta e a veia cava, dependendo do nível, né? Existem plexos ou Vs que vão estar no caminho, dependendo da situação. E claro que o acesso é um acesso muito bom para a via anterior, ele expõe muito bem. Só que a gente normalmente acaba entrando, o ortopedista, existem ortopedistas e neurocirurgiões que fazem o acesso, mas em muitas situações mais convencionais existe um cirurgião geral, ou um gastrocirurgião que faz o acesso, e aí o cirurgião de coluna faz a abordagem da coluna. Então, geralmente, o que é bom é fazer uma abordagem multidisciplinar, pelo menos até para lidar com alguma complicação eventual. Aqui é removido o disco intervertebral, colocado um dispositivo, tá? Só para finalizar, né, colocar alguns exemplos de casos clínicos. Aqui são casos do hospital, não tem identificação, então acho que é um pouco mais tranquilo a gente poder conversar. E é a nossa ficha de TCE, né? O paciente em 2015 acidente, foi um acidente de moto, o paciente estava confuso, 16 anos, e foi à tarde, estava fazendo uma trilha de moto, teve perda de consciência no local, não fazia uso de capacete, estava Glasgow 13 na cena. Ele tinha um reflexo bulbocavernoso presente, um reflexo cutâneo plantar indiferente, ou seja, não tinha sinal de liberação, Babinski. Mas o que esse paciente tinha? Confuso, nível sensitivo em T5, então vocês aprenderam que nível sensitivo, o T4 é mamilo, ele estava com uma perda de sensibilidade abaixo do mamilo, um pouco mais abaixo do mamilo, e paraplegia. Então, um paciente de 16 anos, acidente de moto, estava fazendo trilha e teve esse TCE confuso com paraplegia. Aqui a radiografia para vocês, de novo, né? Existem as limitações da radiografia do nosso serviço. A gente vê C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1. A gente vê um pouco de T1. Acontece C2, 3, 4. E em C5 a gente percebe que tem uma perda do contorno normal da vértebra. No anterior é um pouquinho mais difícil da gente conseguir ver. E aí a gente faz a avaliação com uma tomografia, essa tomografia 3D. Ela fica bonita, mas ela não influencia tanto na nossa conduta. A gente percebe que tem, aparentemente, alguma fratura nessas vértebras aqui, nessa solução de continuidade, e talvez aqui para cima. Aqui na radiografia a gente percebe melhor, né, essa questão da fratura. Então, olha só, fratura de corpo vertebral bem parecido com aquele caso anterior. E a gente percebe que a lâmina ela está fraturada e o corpo vertebral. E aqui para baixo também uma fratura bem importante do corpo vertebral, da parte articular. E aí, de novo, né, pessoal, a mesma alteração. O paciente tem uma contusão, contusão medular, inclusive com área de hemorragia. Aqui é um segmento mais alto, a gente vê que tem espaço, aqui embaixo uma compressão, uma contusão bem importante e a perda do alinhamento da coluna, né? Até o disco intervertebral está comprometido. O que a gente faz nesse caso?
a gente vai fazer uma descompressão, a coluna está estável, não está estável. Então, no caso, o que foi feito para o paciente foi uma abordagem, inicialmente fez via anterior da coluna, justamente para conseguir estabilizar que ele teve perda dessa sustentação principal da coluna. E aqui a gente está vendo parafuso no nível acima, nível abaixo. Ele fez a remoção do corpo vertebral, parte do corpo, e a colocação desse dispositivo, aquela gaiolinha, aquela perfurada, para conseguir manter a sustentação da coluna. Tá? Então aqui estão os parafusos, e aqui está esse tambor que tem parte óssea, justamente para fazer a fusão à artrodese. Depois, no segundo momento, foi feito o quê? A abordagem posterior, todos os parafusos, né, passando aqui nas massas laterais, e as hastes para conseguir fixar. Então foi uma cirurgia em 2 tempos, né, anterior e depois posterior, fez um 360 para conseguir fixar a coluna. Aí no final aqui, né, a gente vê, tem até aparelho, o paciente é adolescente, fixação anterior e posterior para controle. Outro caso, paciente de 34 anos, encaminhado à unidade de emergência pelo pré-hospitalar, após um acidente com capotamento, estava com queixa de dor e formigamento no membro superior direito. Aí você fala, é frescura, é piti, esse paciente aí está queixoso. Na verdade, pode ser uma lesão incompleta. Então, tome muito cuidado nessas situações. O que aconteceu? Olha só o espaço, é um espaço mais restrito que tem mesmo. O paciente já tem uma redução, isso é fisiológico, né? Não necessariamente patológico. O paciente já tem um canal vertebral mais estreito. Aqui embaixo, a gente vê a medula e líquor em volta. Olha aqui em cima como está a situação. Praticamente não tem espaço. Desculpa, aqui tem espaço para a medula do paciente. E tem um elemento aqui pequenininho. O que é? Ele tem uma hérnia traumática. O disco ele acabou deslocando e entrou num lugar que não deveria. Também o paciente tinha sinal de estabilidade e aí foi necessário fazer uma abordagem via anterior e posterior com remoção do disco. Felizmente esse paciente ele não tinha uma lesão completa e ele se recuperou muito bem. Esse outro também, vocês podem ver o perfil, né? Paciente é homem, paciente de idade jovem, né? 33 anos é jovem, tá, pessoal? E ele foi, já estou quase concluindo, tá? Só avisando por causa do horário aí, senão a gente vai estender muito. Mas o paciente de 33 anos, ele foi admitido no nosso hospital com uma queda secundária ao TCE. Esse é o famoso bom samaritano, né? Esse paciente eu acompanhei a internação, a cirurgia foi durante minha residência. Paciente, o famoso gente boa, o paciente, o bom samaritano, porque ele foi apartar uma briga de bar, e aí ele levou uma garrafada na cabeça, e ele caiu para frente, ele bateu a cabeça e fez uma hiperextensão cervical. E aí ele não tinha a sensibilidade da cintura para baixo, ou seja, seria mais ou menos o nível de T10, T12. E tampouco movimentação das pernas, paraplegia logo depois. Então, o que aconteceu com esse paciente? A gente já pode imaginar pela situação que ele deve ter uma lesão, ou um trauma, deve ter um trauma raquimedular ou cervical ou torácico alto. A gente olha aqui a coluna dele, a princípio na tomografia a gente não vê fratura, não vê nenhum sinal de lesão óssea, né? Então tomar cuidado que não necessariamente não ter fratura significa que está ok, vou liberar o colar cervical. O paciente tem déficit, tem clínica. Raio-X também, nada digno de nota, não tem nenhum sinal de luxação. Aqui a gente nem consegue ver VC2, C3, C4, C5, C6, mas não vê C7 nem T1. Mas olha só a ressonância do paciente. Então, a gente vê aqui muito espaço entre a medula e a área ao redor, né, o canal vertebral, a medula no meio, o líquor. A hora que a gente chega nesse segmento aqui, que seria C4, C5, o que acontece? Olha só, a medula inteira do paciente está comprimida. Então, o que aconteceu? Esse paciente ele tem uma estenose do canal vertebral. Isso é congênito, tem 33 anos, ele tem pouco espaço já de base, e acontece o que é mostrado aqui no livro do Netter, né? Existem várias ilustrações do Netter, mas isso é muito interessante, né? Que é o idoso, que geralmente tem estenose, o canal vertebral ele é estreitado, aí o paciente faz um movimento de extensão, pode ser bater no carro, né? Bater o carro sem o apoio adequado, então tomem cuidado no final da aula já, os parentes ou vocês mesmos deixarem aquele encosto da cabeça, não é para ficar aqui embaixo, ele deve ficar na região occipital, porque se eu tiver uma colisão traseira, minha cabeça ela vai para trás, mas se tiver o apoio, você não faz a hiperextensão. Aqui no caso, o paciente faz uma hiperextensão e ele pode ter essa síndrome da coluna, da medula central, né? O
Central Cord Syndrome, que ele vai ter essa alteração na parte medial, ele vai ter paralisia dos membros superiores e, eventualmente, até os membros inferiores ficam preservados. Isso, e dá uma dissociação também da parte sensitiva e motora. Tá? É uma síndrome que pode ser completa ou incompleta, mas no caso foi incompleta essa síndrome, que é uma hemorragia na parte medial ou interna da medula. O que foi feito para esse paciente? Né? Meu Deus, está faltando alguma coisa. O que foi feito foi a laminectomia. Então a gente vê certinho a área de descompressão aqui em cima, que foi a área cometida, e aqui a área que está preservada, porque tem espaço para a medula. Então a gente dá espaço justamente para a medula conseguir expandir. Aqui é o aspecto, né? Realmente fica faltando alguma coisa. E por que ele instrumentou esse paciente? Porque na verdade ele não tinha fratura, ele tinha uma compressão justamente por base desse canal estreito. Então o que foi feito foi só alívio para a medula conseguir se recuperar. O interessante foi que esse paciente ele recuperou depois, demorou mais de 1 ano para o paciente voltar a movimentar as pernas, casou de novo, teve toda uma mudança social dele, mas foi bacana que o paciente ele chegou numa fase inicial, deu o atendimento, foi rápido e o paciente conseguiu ter recuperação de função. Exceção, né? Não é regra, se o paciente tem uma lesão completa, geralmente um déficit completo, geralmente o paciente fica nesse sentido. Aqui um exemplo de um paciente também, mais ou menos 30 anos, foi 40 anos, o paciente foi trazido uma vítima de trauma há 30 minutos, então a gente tem uma particularidade que o serviço é referenciado, mas se for um trauma grave, ele já vem direto, não passa na UPA, no BDS, no pronto-socorro. Pulou de cabeça na piscina. Enfim, ele estava com uma anestesia T4 distal, então nível sensitivo no mamilo, arreflexia em membro inferior, ausência de bulbo cavernoso, cutânea abdominal e sinal de liberação piramidal. Ele não tinha nenhum sinal, força grau 0 em membros inferiores, membro superior preservado. Então ele tinha provavelmente um choque medular aí associado, né? E o que a gente nota aqui também, tem uma indicação, uma fratura ainda na medula vertebral. Aqui já é mais dramático, né? Tem um deslocamento de variamento urno, e aqui tem uma luxação cervical, com lesão do vertebral, com lesão dos elementos superiores, compressão medular, olha só. A compressão tem quase uma lesão completa. Aqui é justamente um nível. Tem uma hernia traumática associada, ou talvez só questão além da hernia, o elemento que está comprimindo a medula, e não tem espaço para a perfusão da medula, se a gente comparar com a medula mais alto, e mesmo assim tem a área de fusão. Esse paciente foi sentido uma fixação anterior e posterior, só para mostrar o tipo de apresentação. Já nos sinais, a gente conversa um pouco, o corticoide vale a pena, não. Já deve falar que TCE para trabalhar mas o corticoide diminui a inflamação, né? É mais forte que anti-inflamatório, não esteroidal e tal. Só que o problema é feitos vários estudos. Esse daqui é o resumo da comunicação de neurologia. 2019 comparou, avaliou a metilprednisolona, que era a medicação que são utilizadas nas pais, e trauma medular. Então, eles resumiram 16 estudos com mais de 800 pacientes. Serão 3 estudos randomizados, que serão um estudo de alta qualidade. Inclusive, esse estudo nacional teve a versão 2, que é a avaliação nacional. Estudo nacional de avaliação da lesão medular. Não é o melhor desempenho motor com corticoide, e tampouco redução e recuperação da sensibilidade. Maior hemorragia gastrointestinal, pacientes e infecção da trato respiratório. Então, o que acontece? O seu corticoide pode ser alto em alguns casos, para tentar inflamação, da mesma vez você tem uma imunossupressão, e é um paciente fundado, está entubado em vários casos, está no terapia intensiva e já tem uma predisposição à infecção. Então, no caso, você pode jogar o risco de hemorragia por causa do corticoide e infecção do trato respiratório, junto com a resposta inflamatória sistêmica também, é uma hemorragia gastrointestinal. Diferença nos dois tem metilprednisolona no controle, então a asa corticoide fica menos tempo e gasta menos em saúde pública. Também não foi estatisticamente significativo, nem de longe. Então, o regime de alta dose de prednisolona, que é corticoide utilizados nas ensaios, não contribui para a melhor recuperação neurológica e pode aumentar o risco de evento adverso esse paciente é uma medular aguda.
foi extremamente controverso nos anos. Você dá até brigas, questões falar para professores, eventualmente. No serviço que a gente tinha, a autoria usava por uma época de Freud, a demonstração utilizava, aí tinha algumas evidências de dúvida, mas esse nível de evidência realmente não suporta o uso desse tipo de corticoide. Talvez uma primeira permanência seria que corticoide cai no cirurgião, principalmente utiliza, né? O neurologista usa a dexametasona. Qual que é o problema da dexametasona? Não é muito barato, não é patenteado. A mente usa na época, ela tinha uma prestação específica no laboratório. Os laboratórios especificamente ajudavam nisso, não capitalizia essa pesquisa, mas tinha esse interesse de mercado. Da dexametasona não é patenteada, então justamente já foi mostrado o corticoide deletério. Como que a gente justifica fazer um estudo do corticoide de baixo custo, sendo que a gente pode estar esse paciente de risco? Então, para a cirurgia, para a trauma, câncer e regular, a gente chama a relação à possibilidade de usar corticoide, certo? E eu sou terapeuta para fazer muitas ciências horárias, mas medicina longo, intervenção de autólogo, neuroestimulação, realmente tem muita pesquisa. Eu falo para vocês que na faculdade a gente tem interesse sempre tive interesse nessa parte de neuroreabilitação, neurorestauração, entre mais bases de pesquisa. Essa é a parte de resumo que é da Nature Review, Science. É um pouquinho onde a gente oferece a gente atualizar essa literatura, mas os exemplos são o embrionário, só conversando autólogas do paciente. Por exemplo, tratar fora, cérebro, a gente tem neurologistas, por exemplo, no campo, existem algumas no sangue, na visão. E aqui injetar isso na visão do paciente. Existem muitas controvérsias. Geralmente a gente encontra só alguns relatos de caso, ou algumas séries de caso. Talvez vocês não conheçam eu conhecido, algum relato aí direto, já foi para a China, ou para a Europa, fazer injeção lá de uma fator neurotrópico, né? Mas na verdade são casos muito pontuais que a gente conclui, pelo menos conclusão dessa revisão, que muitas abordagens terapêuticas ficam encontradas nas realidades, tanto em fase pré-clínica e nenhuma sem sucesso, não teve sucesso, é claro, né? Muitas séries, controvérsias, a gente admite sempre para recomendar. E aí quando começa essa conversa assim que provavelmente você são necessárias várias abordagens multilaterais, combinadas para encontrar uma cura para lesão medular. Então, isso significa realmente a gente está adiando. E não é só tal a questão é definir como vai ter a integração desses ações, por exemplo, vai ter a integração adequada. Se a gente teve neurologia, mas você pegar uma fiação de ósseo, por exemplo, toda a parte de telefonia, TV a cabo, parte elétrica, você corta essa fiação toda que tem rios, caso a gente está falando em milhões de ações, como que você vai garantir que vai ter uma integração adequada dessas ações? Falando na minha opinião, a gente vai ter uma conversa mais privada, justamente eu acredito muito mais em você conseguir fazer um bypass da medula, você conseguir dar dispositivos, então implante antidouleur, sensitiva, e você conseguir usar o aparelho para o restante do corpo, para os dermatos, para a parte elevada da medula baixa, para fazer uma última dispositiva no prótese. Isso já tem pesquisa, tem até o professor Miguel Leles na University, que se alguém também lembra como a capacete de ler o NSF, tem tentado traduzir a proposta de alimentação do paciente, e aí o tentador faz a divulgação, você controla um braço ótimo, pernas, uns positivo, então é muito mais neurótico que a gente conseguir desenhar essa parte de graduação. De conclusão, então, a gente vai encerrar o trauma regular, o importante de imunidade, igualmente. Além do comprometimento principal da população jovem, a gente tem uma tendência nesse aumento da população idosa que sofre trauma,
E a despeito de muitos especialistas, mas é muito se lembrarem, historicamente, da minha época, eu não sou muito mais vocês, mas a questão a Christopher Reeve, que era o super-homem, os pais dele, meus pais vão se lembrar bem, ele teve um trauma, uma queda de bala, ele foi um ator da ele teve uma medular milionária, que não foi investido na ele da família, que foi uma fundação para conseguir descobrir ou desvendar a reabilitação, a restauração e até hoje não tive uma resposta muito significativa. Então, voltando ao seu foco, prevenção, isso parar, assim, eu falo para vocês que eu escapei mesmo de situação que poderia ter a gente lá na regular, seja acidente automobilístico, seja as de faculdade, você está lá na cerveja, está bebendo na piscina, e você esquece que a rasa, essas são situações que é um erro de você está perdendo o resto da vida. Então, eu realmente a gente vê que ele trabalha com tamanho lá, você vê como são besteiras, assim, bastante na aplicaçãozinha de medicina, caiu errado, teve uma fratura, teve uma lesão mais, assim, para uma linha de guerra, claro que sem as patas não vai nem sair à noite, não vai fazer nada, mas se ele evitar o encosto dos carros, sem segurança, for beber, fica meio não tem medicina, uma cuidado que é importantíssimo, orientar a habilidade também do médico, justamente essa realização. E turma, atendimento inicial saudizada, né? O layout, fazer uso, se tiver uso, função, mas tudo material aí na faculdade vai ler essas diretrizes que estão ouvidas e melhor. E o último recado é a questão da abordagem disciplinar, eu falo com o cirurgião, não é nem conversinha de aula, mas a gente depende muito da equipe disciplinar, e fundamental. Assim, tem que ter uma regular, eu preciso dar uma avaliar se você tem capacidade de execução, auxiliar na fala, o fisioterapeuta, a fisioterapia, conseguir ajudar na ventilação, assim, sair de uma mecânico, sair do mar, sair do suporte, ficar com a agonia, a terapia pós-operacional revelar, conseguir desenhar a vida do paciente, enfim, tem outras coisas, mas é fundamental. De referência para vocês mesmo, para ter a nacional, esse livro de atendimento de hospitalar, focado em trauma, resgate, emergencial, que é a Jaja, meu falar, na Jaja, a chefe foi mortal, na resgate dos bombeiros aqui em São Paulo, tem praticamente ele, já participou de cursos mais comuns, já participei da TSL, e a Carla que é uma cirurgia bem, assim, bem experiente, bem interessante, que é nacional, mas na realidade nossa. Materiais, falei, tem material de artigos para cirurgia. Tem um e-mail aqui, e o meu Instagram social, se quiserem mandar mensagem, alguma coisa. Eu sempre coloco nessas últimas aulas da engenharia, essa questão, né? Eu falo bastante o trabalho, assim, na saúde, 95% do meu tempo no SUS, e justamente trabalho mais no também, eu acho bacana que pode ter isso financeiro, pode melhor ver o país. Quem vai atender vai ser o SAMU, o Bombeiros, SEAT, SUS, dependendo do serviço, mas é um sistema de sorte de interessante, você vai precisar mais, assim adiante. E essa frase aqui do Nicolas Scherzer, que é no século XIX, falou, né? Os espíritos está nas linhas do primeiro ativo. Então, se você não lembrar da meditação, você não prestar atenção nas visões, na atenção esse paciente pode desenvolver uma lesão cenária neurológica. E aí você perdeu a chance de dar um diagnóstico bom para o paciente poder se recuperar. Acho que eu falei mais já no horário só vou aqui para ela. Uma cuidado que eu sempre sai da chamada quando eu terminar a aula. Pronto. Guilherme, agradecer em nome da nossa dirigente atual, foi uma boa por essa aula que é riquíssima, particularmente, na minha melhor aula do assunto. Assim, parar, olhar o assunto, agradecer muito.
Você também não dá que fez média. Tinha falado comigo da classe de 30 vídeo hoje, você se igual, você Tá bom, justamente, então, é só agradecer mesmo da inclusive apresentando esse certificado que a gente fez, senhor. Só conectar aqui. Claro. Não sei se está aparecendo aqui, só essa minha visão, Sim. Então, aqui você está tratando de audiência e a nova alfa. E aqui você está tratando de você está dando a gente vai passar assim, agora está gastando e eu posso passar esse contato aqui. E é só você mesmo, porque é realmente uma alma especialista. A gente reclama muito aqui agora dessa de Covid. A gente tem aula presencial, mas essa oportunidade que quer não por causa da pandemia de aulas especialistas do Brasil inteiro é muito perfeito mesmo. Então, é só agradecer. Maravilha, eu queria agradecer, eu falo para as pessoas que gostam de trabalhar e justamente na troca, acho que eu achei importante sempre sair da informação, a gente é claro, isso também vai pagando, cara, cada vez isso trabalhar, então eu gosto de realmente dessa parte digital também. E vocês têm a vontade, sim, vocês têm horários, se você tem alguma pergunta, agradecer os seus comentários também em relação à aula. Eu peço desculpas aí, a primeira vez na pandemia, já usou uma situação que realmente teve que adiar, suspender uma aula, e peço desculpas se alguém me prejudicar em relação a realmente não é para acontecer, mas aconteceu, mas eu peço desculpas, tá? A gente tem essa distinção, com certeza, sempre enfim, a solução não vai fazer agora, mas assim, eu deixo aí tanto no seu Instagram como e-mail na hora, acho que o pessoal pode vir, então lá, não sei. E, gente, agradecer mesmo, obrigado.